Olá pessoal, bem-vindos a mais um webcast aqui no nosso blog, aqui no nosso canal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre macros. Eu já fiz essa promessa anteriormente, algumas pessoas me perguntam, e nada melhor do que aproveitar aqui a oportunidade de estar gravando esses webcasts para o nosso canal, para poder falar um pouquinho sobre isso também, porque as macros são ferramentas de automação muito úteis para quem utiliza aí a suite Office da Microsoft. Seja no Microsoft Project, seja no Excel, seja no Word, até mesmo no PowerPoint, você consegue aí programar macros para poder facilitar muito o seu dia a dia em tarefas rotineiras, tá? Bom, eu criei um arquivo aqui no Excel e eu vou fazer isso da maneira mais simples possível, pessoal, para que a gente também não se estenda e não fique um webcast muito complexo. Porque, na verdade, macros são bem simples de se gravarem. Só que muita gente, pessoas que têm ali uma habilidade um pouco maior com a ferramenta Office, que tem um conhecimento mais avançado de Excel e principalmente de Visual Basic, que é uma linguagem de programação que você consegue utilizar dentro da suite Office, essas pessoas conseguem fazer realmente ferramentas e macros, automações incríveis, né? Praticamente sistemas dentro das ferramentas aqui, principalmente do Excel. Nesse caso, eu vou fazer uma macro bem simples para vocês entenderem como que funciona, qual que é a lógica por trás de uma macro, e daí vocês vão ter ali o primeiro passo para que depois possam criar e desenvolver macros e ir testando aí de acordo com a necessidade e com o cenário de vocês, tá legal? Eu criei aqui um formulário bem básico, bem banal aqui no Excel, com nome, data, categoria e valor. Vamos aqui dar uma passagem geral por esse arquivo que eu criei. Criei aqui uma planilha, né, que a gente vai transformar ela depois em tabela, com os mesmos itens do nosso formulário. Nome, data, categoria e valor, a gente colocou aqui nas colunas. E eu deixei aqui um item já de exemplo. E na outra aba aqui a gente tem as categorias que eu selecionei, tá? Eu coloquei aqui lazer, combustível, supermercado, transporte e despesas do lar. Então é um formulário aqui bem simples para a gente preencher. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é que a gente preencha os dados aqui dentro dessa caixinha e clique num botão lançar para que o Excel coloque esses dados dentro dessa tabela aqui. Então ele vai fomentando, alimentando ela conforme a gente vai lançando aqui as informações, tá? Essa vai ser a nossa macro bem simples, só para vocês entenderem o raciocínio e como que funciona aí esse procedimento, tá? E a primeira coisa que vocês têm que entender é que quando a gente fala em gravar uma macro, na verdade é muito mais simples, muito mais fácil do que parece. Muita gente cria ali um certo terror sobre esse assunto, vários cursos, vários treinamentos, as pessoas chegam querendo aprender macro como se fosse algo de outro mundo. E não é muito fácil, é muito básico. O grande X da questão é todo o processo que está por trás dela. Você tem que ter desenhado esse fluxo de trabalho que você quer automatizar. Se for uma atividade em que ela não é frequente, em que ela não passa por esse fluxo pelas mesmas etapas toda vez que você vai fazer, né, um preenchimento ou um lançamento, não há necessidade de você fazer isso. Mas se você tem todo aquele procedimento repetidas e repetidas vezes, aí a macro pode te ajudar muito. Gravar ela vai ser muito simples, porém você tem que entender muito bem qual que é esse caminho, quais são esses procedimentos, né, esse fluxo. No nosso caso aqui, o fluxo vai ser bem simples. A gente primeiro preenche os dados, depois a gente lança, e esses dados eles vão ser retirados desse formulário e colados aqui na nossa tabela. Para a gente, antes de gravar a macro, vamos terminar de preparar esse arquivo aqui, e a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar esses itens aqui, clicar na aba inserir e clicar aqui no botão tabela. Tá? O Excel já vai selecionar aqui para a gente. Eu vou dar um OK e ele já criou aqui a nossa tabela. Com a nossa tabela criada, eu posso formatar ela ou não aqui na aba de design. Eu vou deixar ela com esse design aqui mais escuro para a gente conseguir identificar melhor.
E aqui na aba de exibição eu vou tirar as linhas de grade. Então a gente está com a nossa tabela montada aqui. E agora lá no nosso formulário, aqui no campo data eu vou colocar uma fórmula muito simples para facilitar já a nossa vida, que é o igual hoje. Vocês podem ver que já apareceu a função aqui, eu vou dar uns 2 cliques, fecho esse parênteses e dou um Enter. Então, com essa fórmula aqui, sempre que você abrir o seu arquivo, o Excel vai puxar a data de hoje e vai colocá-la aqui para a gente. Então, já menos um trabalho para você não precisar aí, ficar preenchendo toda vez a mesma data. Se, porventura, você precisar alterar, caso você esteja fazendo um lançamento que seja referente a uma outra data, você pode preencher ali. Gente, antes de mais nada, também é muito interessante você saber que macros podem e devem ser evitadas, tá? Existem várias opções e fórmulas e maneiras de você contornar diversas situações sem utilizar uma macro. E sempre que você tiver essa oportunidade, faça, porque as macros elas pesam a sua planilha, o seu arquivo, não necessariamente elas são compatíveis com outras versões da ferramenta. Se você compartilha esse arquivo com alguém, as macros estão desabilitadas, essa pessoa talvez não vá conseguir acessar a fórmula e a automação que você criou. Então, sempre que possível, não utilizem elas, tá? Mas em algumas situações não tem outra alternativa, tem que ser por via de macro, e também em algumas situações é muito melhor mesmo você estar utilizando essa função, essa ferramenta aí do Excel. Bom, aqui na aba de categoria, para que a gente não fique digitando e não saia de um padrão, vocês podem observar que eu criei essa aba aqui com as categorias e a gente vai criar aqui uma caixinha, uma box, onde a gente seleciona elas. Basta eu clicar aqui na célula onde eu quero inserir as categorias. Na aba de dados, eu tenho essa opção aqui, ó, de validação de dados. Eu vou selecionar ela, vou clicar aqui em validação de dados e ele vai abrir essa caixinha com critério de validação. Nessa opção de permitir, eu vou colocar aqui a opção lista. E vocês podem observar que logo aqui embaixo ele abre para a gente uma opção com o nome de fonte, que é onde a gente vai selecionar a origem dos dados que a gente vai colocar naquela lista. Eu cliquei na setinha ali, eu venho aqui nessa aba de categorias, seleciono os itens aqui que estão nessa planilha, clico aqui na setinha de novo para voltar e dou um OK. Então, pessoal, podem observar que agora, quando a gente clica aqui em categorias, olha só que aparece essa setinha aqui para a gente. Basta você selecionar e ele aparece uma caixinha com todas as categorias que a gente cadastrou para você selecionar. Legal, né? Então fica aí mais uma dica também, que não é preciso utilizar a macro para poder fazer isso. Feito isso, eu posso clicar com o botão direito aqui e ocultar, tá? Não tenho necessidade de mostrar essa aba. Ela só foi criada ali para a gente poder colocar a origem, né, das categorias que a gente vai utilizar. Então, agora a gente está pronto para começar a gravar e a preparar a nossa macro. A primeira coisa que a gente tem que fazer é, se você não tem essa guia desenvolvedor habilitada, a gente vai lá na opção arquivos, tá? Em opções, a gente tem aqui, ó, em personalizar faixa de opções, a opção aqui do lado direito, desenvolvedor. Então, se a de vocês estiver desmarcada, basta vocês marcarem aqui, tá? Clicarem em OK e o Excel vai começar a aparecer aqui a aba de desenvolvedor. Feito isso, a gente vai nela e eu tenho a opção aqui, ó, de macros, gravar macro, usar referências e segurança de macro. Eu vou clicar em segurança de macro e é importante a gente deixar essa opção aqui habilitada, que é a de habilitar todas as macros. Tá? O Excel não recomenda porque algumas pessoas podem colocar alguns códigos maliciosos dentro do Visual Basic, dentro da macro, para poder prejudicar a sua ferramenta aí, mas o ideal é que a gente deixe isso marcado para que a gente consiga trabalhar com as macros sem interferência aí da ferramenta, senão ele vai ficar notificando a gente, mandando a gente habilitar, e isso não é legal. Feito isso, a gente pode então começar a gravar a nossa macro. Mas antes disso, vamos fazer uma simulação aqui desse fluxo. O que a gente precisa fazer
para que a gente preencha a nossa planilha de dados. A primeira coisa que a gente tem que fazer é clicar com o botão direito aqui e inserir uma coluna. O Excel vai inserir uma coluna e agora a gente tem um espaço habilitado para que a gente preencha aqui dentro dessa tabela que a gente criou na guia de dados. Depois que a gente cria uma coluna, a gente vai preencher aqui os nossos dados. Então, por exemplo, o nome da atividade vai ser, vou colocar aqui, barzinho. A data já está marcada ali para a gente, a categoria vai ser a de lazer e o valor, vou colocar aqui R$120. Feito isso, a gente vai ter um botãozinho aqui que a gente vai criar para clicar em lançar. E aí o que a gente quer que o Excel faça? A gente quer que ele pegue todas essas informações, copie elas, venha aqui na nossa tabela de dados e colhe elas aqui. Só que a gente vai ter que fazer isso um por um. Então, eu vou pegar o barzinho, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui em dados, vou clicar com o botão direito, colar especial, e aí eu tenho a opção de colar, ou então de colar sem a formatação, tá? Vamos procurar ela aqui, colar valores. E aí, olha só, ele colocou o barzinho aqui pra gente. Posso vir aqui na data, vou dar um Ctrl C, venho aqui em dados, clico com o botão direito, colar especial, colar valores. Ele vai colar a data ali pra gente. Venho aqui em lazer, vou copiar, venho aqui na categoria, vou colar especial, vou colar valores. Depois eu venho aqui no form de novo, copio essa informação que está aqui, vou lá no valor e vou colar especial, colar valores. Rubens, por que você copiou e não recortou? Porque se eu recortar, eu vou tirar a fórmula daqui, as fórmulas que eu utilizei, essa validação de dados. Então, primeiro eu copio, colo lá somente o valor, depois eu vou vir aqui e vou simplesmente deletar esses itens. Então eu posso selecionar eles aqui, no caso eu vou manter ali o campo de data para que a gente possa manter a fórmula e tá feito. É só isso que a gente precisa fazer. A diferença é que agora a gente vai fazer isso gravando uma macro e depois a gente vai atribuir ela para um botão, tá? Eu vou formatar essa tabela aqui porque ela está com a formatação aqui, essas novas abas. Deixa eu manter isso daqui na... Qual que foi a... Foi um calibre 11. Sem negrito. Então deixa eu fazer um teste aqui. Agora sim os dados vão ficar iguais. Então, beleza. Eu vou excluir essa linha aqui, porque agora a gente vai fazer isso gravando uma macro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no botão desenvolvedor, e agora a gente pode selecionar a opção gravar macro. Clicando nesse botão gravar macro, ele me pergunta o nome da macro, então eu vou colocar ela aqui como macro, vou pôr um tracinho, enviar, que é a macro que vai enviar as informações do formulário para a nossa tabela, né, de dados. Eu posso criar um atalho para ela, não vou fazer isso agora. E aqui ele me pergunta se eu quero armazenar essa macro nesta pasta de trabalho, ou numa pasta de trabalho nova, ou numa pasta de trabalho pessoal de macros. Então eu posso criar uma planilha do Excel, ali, um arquivo só com macros, eu posso criar... colocar isso em uma outra pasta de trabalho, né? Eu vou criar uma nova e colocar ela lá. Ou então, eu mantenho essa macro dentro desse arquivo sempre, que é o que eu vou fazer aqui agora. Então, eu vou dar OK.
Deixa eu ver, ele disse que tem um erro de sintaxe, é por causa do meu tracinho. Vamos pôr aqui macro enviar tudo junto. E agora sim, quando eu cliquei em OK, o Excel já está gravando a nossa macro. Então, todo comando que eu realizar aqui, o Excel vai gravar e depois ele vai automatizar quando a gente clicar naquele botão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vindo aqui, partindo dessa pasta de formulários, é clicando aqui em dados e agora a gente vai fazer todo aquele fluxo, todo aquele procedimento novamente, porém, dessa vez com o Excel gravando esses comandos. Então eu vou clicar com o botão direito, vou inserir aqui uma aba. Feito isso, eu venho aqui no formulário, eu vou clicar em copiar a informação que está nesse campo aqui, volto aqui, clico com o botão direito, colar especial, colar valores. Vai ficar vazio aqui, tá, pessoal? Porque tá vazio a informação, é óbvio. Venho aqui, dou um Ctrl C de copiar, venho em data, colar especial, colar valores. Esse aqui vai aparecer, é óbvio. Venho aqui na categoria, dou um Ctrl C, vou lá em dados, colar especial, colar valores. Depois eu venho aqui novamente, dou um Ctrl C, vou lá em dados, colar especial, colar valores. Feito isso, eu posso vir aqui e selecionar todos os itens que eu quero deletar e clicar em delete. Feito isso, eu já posso parar a nossa gravação. E a nossa macro está gravada. Simples assim, a gente pode visualizar ela daqui. Olha só, a macro enviar ela está aqui. Eu posso executar ela por esse menu, mas não é o que eu vou fazer porque eu quero criar um botãozinho para lançar essas informações dentro aqui da minha tabela, tá? Então eu vou excluir essa tabela aqui agora para a gente ver como que ele vai fazer isso na prática. Aqui no Form, na aba de desenvolvedor ainda, eu tenho essa maletinha aqui de inserir. Dentro dela, no primeiro item, eu tenho esse botão aqui de controle de formulário, eu vou clicar nele. E aí, olha só, vai aparecer uma cruzinha aqui no Excel. Eu vou criar aqui um botão, ó, exatamente aqui embaixo. O nome da macro que eu vou atribuir esse botão, ele já me aparece uma caixinha para eu atribuir a macro. Eu vou selecionar a macro e enviar, tá? Vou clicar em OK. E esse botão já tem uma macro habilitada. Aqui eu consigo renomear ele, então eu vou colocar ele como lançar. Vou dar 2 cliques aqui para que a gente possa colocar aqui lançar também. Opa! E está feito. O nosso botão já está com a macro atribuída e a gente já pode trabalhar aqui com o nosso barzinho, a data de hoje, categoria vai ser lazer e o valor R$120, se eu bem me lembro. Feito isso, eu clico em lançar e olha só, já aconteceu um procedimento aqui e vamos lá na tabela de dados, olha que legal, gente. Já está todas as informações aqui. O nosso campo ali não está exibindo como data, né? É muito fácil, basta a gente mudar aqui para data. Olha só, seja completa ou abreviada, tá certinho ali. Vamos fazer mais um lançamento, dessa vez com uma data diferente. Eu vou colocar aqui o dia 13 de dezembro de 2016, tá? Eu fiz, deixa eu ver aqui, despesas do lar, pagamento da conta de luz, valor, vou pôr aqui R$95. Vou lançar, ele já rodou a macro e olha só, as informações estão aqui na nossa tabela. Pessoal, isso é muito, muito, muito interessante e muito, muito, muito útil. Tá? Eu vou formatar esse campo aqui como contábil também. E uma outra coisa legal que vocês podem fazer é um relatório
Aqui, dentro dessa tabela, na aba de design, eu consigo colocar aqui uma linha de totais. Daí eu posso pegar esse item que a gente está visualizando ele aqui. Vou dar um Ctrl C aqui. Vou colocar ele aqui no nosso form. Vou colar aqui embaixo. E vou colocar aqui, total. Vou centralizar, vou ampliar aqui a fonte. Vamos pôr uma formataçãozinha legal aqui. E olha que bacana, pessoal. Toda vez que a gente ir lançando, a gente já vai ter aqui o nosso relatório de total. Vou pôr aqui mais um lançamento. Supermercado, vamos pôr aqui compras do mês. O valor de R$430. Vou lançar. Rodou a macro, nosso total já atualizou. E a nossa tabela aqui também está totalmente atualizada. Simples assim, pessoal, as macros são muito úteis aí para o nosso dia a dia e agora você já sabe como gravar uma delas. Eu espero que esse webcast seja muito útil para vocês, para que vocês possam aí já pensar em maneiras de automatizar tarefas rotineiras no dia a dia de vocês, desenvolver planilhas mais interessantes. Tá legal? Então, a gente se vê aí no próximo webcast e até mais, um grande abraço. Tchau, tchau.